Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Renata, a gente tá aqui hoje pra gravar mais um Arquipapo. Eu tô aqui com o Gabriel. Presente. E com o Kazu. Olá. E hoje a gente vai falar sobre a Zaha Hadid. Aleluia, hein? Chegou a hora. Então vamos lá. Feliz, teus olhos brilham de manhã. Feliz, a tarde voa para o mar. Estamos aqui pra falar de mais um Star Architect. Então a gente vai falar hoje um pouquinho da Zaha. E a Zaha, ela nasceu em 1950, morreu em 2016. Já morreu? Ela Você já matou ela? Pois é. A gente já vai contar o final do filme agora. Mas olha, todo mundo que ouve o Arquipapo, que acredito que sabe, né, que a Zaha morreu recentemente, inesperadamente. Você não tá sabendo agora também. É. E ela nasceu em Bagdá. A família dela é uma família mais rica, assim, né? Ela tinha pessoal com mais recursos na época. É, o pai era político, né? Isso. Era numa época em que o Iraque tava tipo, super sucesso aí, né? Tava legal no mundo. Era moda, né? Era cool. Tava evoluindo. Bagdá era Paris dos anos 50. E o pai dela era líder do Partido Democrata Nacional do Iraque. Comandava o país lá, não? Tava junto com o Saddam ou era outra galera? Então, daí nessa parada aí que depois rolou o Saddam e o partido que ele tava fundando, que era progressista, democrático, deu meio errado. Mas sabe que a família dela, segundo o irmão dela, se orgulha de ser a única família em Bagdá que não colocou um retrato do Saddam Hussein em suas paredes. Olha lá. A família dela era muçulmana, né? Mas ela foi educada num colégio católico e ela foi estudar matemática, primeiramente. Uhum. Mas aí eles já tinham ido pra Beirute, né? Já tinham ido pra Beirute. Em 1972, ela foi pra Londres e foi estudar arquitetura. Aí que chegou a hora de estudar arquitetura. E ela estudou em Bedford Square, que era uma escola privada de Londres, né, de arquitetura. E eles tinham um pensamento mais fora da caixa, assim, tipo, mais criativo. Eu fiquei sabendo que o pessoal era bem doido lá, né? Uma pegada mais diferenciada. Dorgas? De tudo lá. De tudo. Tá. Criatividade. Sabe? Ambiente criativo. Sei, ambiente criativo. E lá que ela, na verdade, conhece o Renkurras, né? Que era professor que era lá. Professor, e começa a sua trajetória aí. E ela, desde o começo de sua carreira, já na universidade, ela era muito influenciada pela arte, né? Principalmente pelo artista Kazimir Malevich. Vai lá. Que eu não sabia nada sobre ele, desculpa, minha ignorância artística. Mas ele começou... A gente tá aqui pra aprender, Renato. Ele era um dos precursores dessa questão mais abstrata, que nem o Mondrian. Então, ele começou a partir para esse geometrismo, assim. Uhum. E na evolução da carreira dele, ele tem um geometrismo arquitetônico, assim, que ele vai tentando fazer umas coisas mais tridimensionais. E ela se influencia muito por isso. E durante toda essa carreira, ela pinta muito, né? Ela faz essa abstração de arquitetura e urbanismo com essas formas geométricas, esses estudos de telas. Então é muito legal. Então ela sempre foi muito bem, nessa fase inicial dessa carreira dela, ela era muito conhecida por uma arquitetura teórica, artística, digamos assim. Tanto que ela acabou ficando um pouco com o rótulo de arquitetura de papel, né? No sentido de que eram projetos fantásticos, muito interessantes, mas que não conseguia clientes com coragem para executar as obras, né? Exatamente. Então ela acabou ficando meio inconstruíveis, digamos assim, os projetos. Né? Rotulados como inconstruíveis. Né? Então esse começo da carreira dela talvez tenha sido um pouco mais lento no sentido construtivo, não no sentido de pesquisa e de experimentação. Mesmo porque ela... Assim que ela saiu da faculdade, ela virou professora na mesma faculdade lá, né? Então acho que os primeiros anos da vida dela, ela nem tinha ainda aberto o escritório. Acho que ela vai abrir o escritório só em 1980, né? Porque no começo ela se forma em 77, aí ela já se junta no escritório do Kurras, né? O OMA. Fica lá, acho que basicamente 3 anos, e daí ela resolve abrir o próprio escritório. E aí, que é isso por volta de 1980. Só que é isso, ela não tem muitos projetos. Ela não consegue construir os projetos. E daí até é interessante, assim, só para fazer um gancho, mas a primeira obra que ela vai construir é lá o Vitra, que é lá por 93, se eu não me engano. Então, assim, foi um grande período, de 80 a 93. Como é que eles viviam, né? Como é que ela sobreviveu? Porra! Isso a história não conta, né? Mas ela foi professora. Não, então, e fala-se que a família dela já tinha
Meu pai tem grana. É o velho meu pai tem grana. Pelo menos quando ela era mais jovem, a família dela dizem que tinha mais condições, né? Talvez foi uma coisa que perpetuou mais um tempo, não sei. Deve ter sido barra, de qualquer maneira, né? E uma coisa que é importante ressaltar, e tem muito a ver porque que a gente escolheu esse tema hoje, é que ela também fala em algumas entrevistas que o fato dela ser mulher, e eu acho que não é dúvida pra ninguém, foi um puta dificultador na carreira dela. Né? E outra coisa, ela estabeleceu a prática dela na Inglaterra e ela é estrangeira. Sim. Né? Então, pega isso na década de 80. Se hoje já é difícil pros estrangeiros lá, né? Estrangeiro, mulher, Sim. sabe? É realmente... Vai de se estranhar que tenha sido lento esse começo da carreira dela. E ao longo de todo o trabalho que ela fala, ela sempre sofreu muito preconceito e várias pessoas às vezes chamavam ela de mal-humorada. Sabe que às vezes em homens você tem um cara como excêntrico. Uhum. Ela, mulher, era chata, digamos assim, sabe? Então era uma pessoa difícil. Então, apesar disso, ela conseguiu ser persistente e insistir, lutar pelo que acreditava. Ela não mudou a linguagem dela. O que era inconstruível continuou, né? Sendo mais ou menos a mesma coisa. As pessoas que começaram a acreditar que era possível, né? Exatamente. E o que eu achei pesado esse negócio dela ser tida como diva mal-humorada, entendeu? É muito uma pegada que se dá pra mulher, assim, né? Uhum. Sim. E ela foi a primeira mulher que ganhou o Pritzker, né? Em 2004, né? E essa parte, assim, da questão de gênero, né, principalmente, que eu acho que a Zaha, dentro do circuito internacional, ela era talvez uma das únicas mulheres, né? Sim. Então, dentro do universo aí de Star Architects, de, né, só basicamente homens, eu acho que tem a Kazuyo Sejima, do Sanaa, mas Sim. como tá dentro do escritório, acaba compartilhando, dividindo um pouco a importância, mas a Zaha era, dentro do circuito internacional, a única mulher, ou grande expoente. E a Kazuyo Sejima também só foi ser conhecida muito depois, né? Um tempo depois, exatamente. Assim, lógico que durante toda a história da arquitetura, tiveram várias mulheres, como a gente comentou em alguns outros episódios, que tiveram uma importância muito grande no desenvolvimento das arquiteturas. Só que a história não contou toda essa parte, né? Ou as mulheres ficaram um pouco esquecidas. E a Zaha, além de toda a arquitetura, que eu acho que é um pouco que a gente vai discutir hoje, mas ela é esse quebra de paradigma de a mulher ganhando um concurso, né? Ganhando concursos, ganhando o Pritzker. Também ela ganhou a medalha de ouro lá do Instituto Real dos Arquitetos de RIBA. Dos britânicos, né? E pasmem os senhores em 2016, né? Tipo ontem, né? Então, assim, a primeira mulher, né, a romper toda essa barreira de gênero sobre mulheres na arquitetura. Então, cara, enfim, a relevância dela nesse quesito é, tipo, monstruosa, né? Isso num país onde o líder era uma mulher, né? Uma rainha. Não, e até só o negócio do Pritzker, que o dado interessante é que, assim, ela ganha em 2004, quando na verdade ela tinha, acho que 4 ou 5 obras construídas só. Putz. Então é um fato interessante, o Pritzker dá um prêmio, talvez, né, o maior prêmio da arquitetura, para quem havia construído pouco. Então, só que o trabalho dela foi considerado tão radical, tão singular, e eu acho que dentro disso que a Renata falou, de ter conceitos tão bem desenvolvidos... A base dela era muito forte, né? Exatamente. Como conceito, como ideia, né, como princípios, assim. Então os caras resolveram, olharam para aquilo como um grande, além das arquiteturas feitas, mas como um grande potencial também de arquitetura que poderia ser desenvolvido dali para frente, né? Uma outra coisa que eu acho bem bacana das entrevistas dela, falando em termos gerais, assim, ela dá muito crédito para a equipe. Bastante. E, né, ela tem o Patrick como associado, né, ao longo de toda a história do escritório, e ela sempre valoriza isso, além de todos os outros envolvidos. Eu não sei em quantas pessoas tem o escritório dela hoje, né, que ainda existe. Chegou até, acho que 250. Eu acho que mais que isso, acho que Porra. 300 e cacetada, dependendo do projeto que eles estavam desenvolvendo. E eles mantêm no escritório um departamento de pesquisa dessa parte de computação e novas tecnologias. Então, essa base que a gente falou, esse conhecimento teórico muito grande, muito embasado, ela fez questão de manter ao longo da história do escritório, também pesquisando novas coisas, novas técnicas, e essa parte de parametrização... Vai! Uou! difícil. Parametrização, certo? Saiu, parece. Né, que eles criaram para representação e continua aí pesquisando novas formas de representar a arquitetura e criar novas maneiras de poder construir, né? No site deles também, se você entrar em cada projeto, eles dizem quem são os responsáveis pelo projeto. Então tem ela e tem os outros também, assim, tem o currículozinho dos caras e tudo. Inclusive, tem um projeto que eu pesquisei
que você vê o currículo do cara, o cara trabalhou muitos anos no escritório do Frank Gehry, Uhum. naquela parte eles têm uma empresa lá, o Gary tem uma empresa lá de computação gráfica, não tem um negócio assim? Tem. Então. A gente falou que... Não, e é interessante, só assim, a Zaha, apesar de utilização de computação e tal, a Zaha, ela falou que detesta computador. Ou dizia, né? Uhum. Ela falou que... que ela detestava, inclusive, mouse, qualquer coisa. Ela não se adaptou enfim, utilizar o computador como uma ferramenta no dia a dia. Então, toda essa parte tecnológica, na verdade, quem cuidava muito era o Patrick. É o Patrick, aham. Então, porque ela ainda insiste nessa questão do desenvolvimento do trabalho à mão, de como ela acha que desenvolve as ideias melhor e tal, que é o processo natural dela, né? Tanto de desenho quanto de pintura. E quando você vê os quadros dela, o que é comum a todos esses grandes arquitetos, é a visão espacial dela é muito abrangente, né? Uhum. Você conseguir representar aquelas ideias de master plan que ela faz graficamente, né? Através dos quadros, Ela é uma artista, né? É uma artista. Mais do que uma arquiteta, assim, ela é uma artista. Até hoje a gente não vai falar muito disso, mas ela também tem uma produção enorme de mobiliário, objetos e moda também, né? Joias. Sim. Não, e assim, até a questão do Patrick, que é o cara que ainda cuida do... O alemão? O alemão Patrick Schumacher, né? Que ele comenta que ele estava ali para se formar e tal, acho que no final da década de 80, e estava tendo uma conferência sobre a arquitetura desconstrutivista em Londres. E aí tava lá o Peter Eisman, o Koolhaas, o Gehry, o Bernard Tschumi, o Libeskind e tal. E a Zaha também estava apresentando, né, nessa conferência, e ele falou, cara, todo mundo esses grandes arquitetos estavam apresentando o que eles já tinham feito, né, quais eram as obras que eles estavam fazendo na arquitetura desconstrutivista e tal. E ele achou muito interessante a forma como a Zaha estava encarando a arquitetura, o jeito que ela pensava. E ela era uma arquiteta que estava convencendo os outros de que poderiam ser boas arquiteturas. Uhum. E daí nisso que ele entra, ele fala, porra, com essa mulher que eu vou me juntar. Então ele entra, acho que uns 4 anos depois que ela tinha aberto o escritório, ele entra, e aí desde então eles estão juntos, né, sempre, assim, e ele coordenando toda essa parte do E hoje ele escritório. continua, né? Hoje ele continua com algumas polêmicas, não sei se a gente entraria. Eu não sei as polêmicas, quais são as Eu polêmicas? quero saber. Qual que é o bafão aí? Não, assim, eu não vou, assim, até eu não quero entrar muito na questão... Não, eu quero. Mas eu não, porque eu acho que como a gente faz com as mulheres na arquitetura, eu acho que é sobre a Zaha. Mas eu quero saber, caras aqui, o momento caras. Então vai lá. Não, é porque ele teve 2 polêmicas grandes que eu vi, que uma é quando o Aravena ganhou o Pritzker, que ele comentou que achava que era, assim, que o prêmio virou uma coisa meio de tipo, premiar trabalhos humanitários, assim, sabe? Então dando uma criticada de que não necessariamente era um desenvolvimento de arquitetura, e sim, talvez, porque ajuda, faz meias casas para pessoas humildes. Entendi. Polêmico. Não caiu muito bem pro lado dele. E a outra é que ele tem essa postura talvez um pouco mais neoliberal de o próprio mercado ser, né, coordenar as coisas, a economia e tal. E aí estavam rolando um congresso sobre habitação popular em Londres. E daí ele fala, eu acho que tem que ser tudo privatizado, não tem que ter muito espaço público, as coisas têm que ser privatizadas e tal. Cara, não é muito da habitação social, né? Ele não é, definitivamente. E aí o pessoal também não caiu bem. Não gostou. Também. Inclusive, o próprio escritório Zaha Hadid emitiu uma nota dizendo que essa era uma opinião do arquiteto, do Patrick, e que não era necessariamente o jeito que o escritório pensava. Apesar dele ser o sócio majoritário, sei lá, mais famoso. Bom, o Zaha Hadid Architects não é famoso por fazer casa popular, né? E eles têm bastante polêmica, inclusive, né? nem casas. Acho que exato, nem casas. Rolou um bafão também daquele do projeto do Japão, né? Do Centro Olímpico, que ele falou, tipo, não quero mais, tá muito caro. Sai daqui. Tinha um formato... Não, ele foi comparado a um capacete de bicicleta gigante, ou um assento de lavatório, ou uma tartaruga. Tá, a gente não vai falar. Não. Maravilha. Vai pro ar? Não. Então, a Zaha, ela morreu inesperadamente, assim, em 2016. Ela tava em Miami, tratando uma bronquite. Eu tenho bronquite, hein? Tratem bem dela. E morreu. Que na verdade ela sofreu um ataque cardíaco, né? Parece. Sofreu um ataque cardíaco e morreu. Aos 65 anos.
super jovem. E talvez no auge da produção, né? Tava construindo coisa pra cacete, Exato, né? não, exato. É, porque ela deixa um escritório ali, porra, que daí tá construindo na China, no Oriente Médio, no Nova York. Cara, o negócio tava bombando, né? Realmente, o escritório tava explodindo, né? E daí o que acontece foi que, como ela nunca casou e não teve filhos também, ela deixou lá uma fortuna lá de 80 milhões de Libras. sei lá, de muitos dinheiros. E daí acabou dividindo entre os sobrinhos, o irmão dela e o próprio Patrick, né? Pô, ele entrou na ele... partilha, que legal. Que bom, né? Sei lá. Então, nós separamos algumas obras aqui pra falar rapidamente da carreira Não, dela. vai ser longo. Na Casus Controle. A Renata, a gente chegou aqui e propôs esse tema aqui, né? A Renata é uma das grandes defensoras da Zara. Eu adoro. E eu confesso que eu conhecia pouquíssimo. E agora você gosta mais? Evidente que eu gosto mais, porque quanto mais a gente conhece das coisas, mais a gente aprende Não, a gostar, agora né? além desse discurso, agora é de coração. A gente gosta, né? Não? Não, assim, Gosta igual. Não, eu acho que eu aprendi a valorizar muito mais. Eu conhecia muito pouco, porque é sempre aquela análise muito estética, muito simples. É como a gente procura fazer aqui, procura se aprofundar um pouco e tal. Aqui vai ser análise profunda, então. Aqui é a profundidade, né, de oceanos, né? É legal porque, diferente de outros arquitetos, que a gente já sabe mais ou menos como são as obras, né? A gente tem uma ideia e tal. E a Zaha, cara, você tem que prestar atenção, assim. Elas não são de tão fácil compreensão, assim. Não. Porra, exatamente. Não é nem um A leitura pouco não é fácil. óbvia. Você tem que olhar, parar, olhar, daí olha a implantação, olha dentro. É difícil, assim. Ela muda muito essa questão dos planos, do que é volume, do que é a estrutura. Mas isso é exatamente o que torna os espaços internos tão interessantes. Esse ritmo que como ela muda a estrutura, muda os caminhos, muda a perspectiva do espaço, o espaço interno fica muito legal. E você, aprendeu a gostar? Tô gostando mais ainda. Se é possível. Nossa. Se isso é possível. Só pra dizer que foi muito difícil estudar a Zaha. E é isso aí, Foda pra acabou. caralho. Semana que vem tem mais. Um grande abraço. Tchau. Então, o primeiro projeto que a gente vai falar vai ser o The Peak, que é um clube em Hong Kong. Então, foi o projeto pelo qual ela foi reconhecida pela primeira vez. Como a gente falou, no começo da carreira dela, ela dava aula na faculdade onde ela estudou, tinha trabalhado lá no escritório no OMA, né, no escritório do Renkurras. Depois que ela abriu o escritório em 1980, que ela participou de alguns concursos e tal, sempre apresentando o projeto dela como uma pintura, como aqueles quadros que ela faz. E passaram-se 3 anos sem ela conseguir nenhuma mençãozinha honrosa. Em 1983, ela participou desse concurso para fazer esse clube, com um clube, e acabou vencendo. Então, esse projeto acabou sendo publicado em diversos almanacs de arquitetura no mundo inteiro, e ela acabou ficando bem famosa no meio arquitetônico. Então, assim, Peak é o nome de um bairro de Hong Kong. E é um dos lugares mais turísticos de lá. Uhum. É uma região bem montanhosa que sempre atraiu assim, os ricos e famosos, desde a época da colônia inglesa. Ilha de Caras. Tipo Ilha de Caras, assim, porque diz que ficando umas montanhas, assim, o ar lá em cima é um pouco mais fresco, assim, acho que a cidade sempre foi muito, muito congestionada, abafada e tal, e tipo, a galera gostava de ir pras montanhas pra relaxar. Corram para as montanhas, é isso? Tipo isso. Então, a apresentação desse projeto pro concurso seguiu a mesma linha dos outros projetos que ela tinha feito. Então, o projeto era apresentado como se fosse uma pintura bem... Chega a ser quase abstrata, assim, as pranchas dela, os desenhos, assim, com um prédio todo explodido, desconstruído mesmo, assim. E, tipo, é até meio difícil de entender, assim, sabe, cara? Tipo... Deixa eu analisar esse projeto pra falar no Pô, podcast hoje. Não, tipo, cara... Admita que isso não é... Não, depois de uma semana olhando, eu não consegui ver. Eu desisti. Mas dá pra entender porque que ela não ganhava os concursos, sabe? Porque era complicado, É assim, ruim sabe? o projeto que ninguém entende. Tipo, é fora dos padrões, assim, sabe? É outro padrão de apresentação, né? Exato. E assim, o projeto nunca foi construído. Pô, frustrante, não é não? Bem frustrante. Ela disse que ficou extremamente chateada com isso, que ela estava muito ansiosa para ter a primeira obra dela construída. Mal sabia ela que ainda demorar mais 10 anos. 7 anos para ter. Mas
Assim, ela disse que ela sentiu que o pessoal realmente não confiou nela, talvez por ela ser mulher. E também tem o fato de que o projeto realmente talvez fosse complicado de ser executado numa época em que a computação ainda não estava tão a favor da construção civil e da arquitetura, né? Se a gente vê como são feitos hoje os projetos dela, né? Dá para entender. Mas apesar de nunca ter sido construído, muitos conceitos impressos ali perpetuaram para os outros projetos dela, né? Então, o projeto era bem horizontal, composto de várias camadas horizontais que se sobrepunham, que é uma coisa que a gente vê em outros projetos, tipo o projeto da BMW, aquele negócio de tentar fazer o edifício flutuar, né? Assim, desafiar a gravidade com as massas mais pesadas em cima. Um trabalho que ela teve, também tem nos outros projetos, é de tentar reconstruir, ou melhor, construir uma nova topografia no terreno. Era em cima de uma montanha e ela tenta acrescentar àquela montanha uma topografia artificial, que é feita através de vários patamares desse projeto dela, né? A fluidez formal e tal também. E foi nessa época que o Patrick Schumacher entrou no escritório dela lá, né? O escritório, na época, tipo, tinha 4 funcionários. E ele foi contratado e ela disse que entrou lá, viu o cara e não gostou dele. Ah, é? Falei, eu não quero esse cara aqui. E ele falou que ele passou mais ou menos um mês sem que ela lhe dirigisse a palavra. Tipo, nem bom dia. Ela ignorava completamente o cara. E ela falou numa entrevista, eu vi ela falando, eu não queria aquele cara aqui. Eu queria esquecer que ele... queria esquecer que ele tava ali, assim, sabe? Meu Deus. Não, pois é. Mas o cara, acho que ele era persistente, assim. Ficou lá e tal. E disse que demorou vários meses até que ela começasse a se dar bem com ele, assim, sabe? E hoje ela adora o cara, né? Adorava. É muito recente. Tá, é muito recente. Eu sei. Enfim. Não, fica a lição. Se alguém não gosta de você, continue do lado dessa pessoa. Pelo menos um mês. Pelo menos um mês. Pra Ali ver até o que começar vai a dar. falar com você. Mas o projeto é isso aí, assim, são vários patamares feitos com vigas cantilever, assim. São quatro Balanço, é isso? Tipo, o negócio parecia ser bem foda mesmo, porque saía do piso da montanha, assim, uma puta de uma viga, assim, que ficava em balanço por diversos metros, assim, e essas 4 vigas, elas bem horizontais, eram uma em cima da outra, só que todas meio desconjuntadas ali, assim. De revesguei uma com a outra. Nossa, Gabriel, pare. Depois eu já me perdi nas vigas cantilever. Não, esquece, cara. Tipo, se você vê as imagens é difícil de entender, não vai ser explicando aqui no rádio que vai funcionar, né? O que eu quero dizer é que se você quiser, inclusive, desligar esse podcast, porque aqui vai ser uma sessão de explicar arquitetura desconstrutivista por palavras. No way. Então vamos ver se o próximo aí você sai melhor que eu. Vamos lá. Então, mas, em 1990, chegou a hora e a vez de construir uma obra. Você tá brincando. Que é a Vitra Fire Station. A estação de bombeiro da empresa Vitra. Olha. Que foi feita em Weinheim. Perfeito. Não sei se é assim, meu alemão tá meio Com enferrujado. certeza não é assim. E nem adianta tentar que a gente não vai acertar. Na Alemanha, que é uma cidadezinha alemã, que é a casa da fábrica alemã Vitra. Que, para quem não conhece, é uma empresa que fazia vários móveis, uma fabricação de mobiliário bacana, né? Eles, em 1900... Bacana. mobiliário bacana. Eles tinham a licença para fabricação do mobiliário da Herman Miller, Imes, George Nelson. Em 67, eles fizeram a Phantom Chair, que a tecnologia da fabricação na época era bem diferenciada. Em 81, o complexo fabril deles nessa cidade pegou fogo. E foi bastante destruído por causa do incêndio. E o bacana é que, desde então, eles investiram muito em design e chamaram vários arquitetos famosos para reconstruir a fábrica, né? Então, eles têm lá obras do Frank Gehry, eles têm... fez o museu, né? O Museu Vitra. O Museu Vitra do Frank Gehry. O da Zaha Hadid, né, que eu vou falar daqui a pouco. Eles têm um pavilhão do Tadao Ando. É verdade. Um outro edifício lá do Álvaro Siza. Tem do Herzog de Meron e do Sanaa.
Caralho, tudo isso? Tudo isso, no mesmo complexo. O primeiro foi o do Frank Gehry em 89, depois o da Zaha, até o do Senai em 2011. Então, foram vários anos de projetos de arquitetos renomados. Inclusive, duas curiosidades interessantes, que foi o primeiro da Zaha construído, e o do Tadao Ando, que ele fez lá, foi o primeiro fora do Japão. Ah, é? Uhum. O projeto em si, ele é um projeto... Esse é um projeto mais fácil de entender. Ufa. Ela deve ter pensado, puta, vou pegar leve nesse, porque eu não aguento mais um sem construir, né? Não, é assim, ele tem os planos de concreto, né, que se dobram, que às vezes é uma viga que cai no chão, que é um pilar, e os pilares... Enfim, ele tem essa complexidade dela, mas, enfim, o edifício como a fachada, ele é mais fácil de ser compreendido. Quando eles começaram a fazer a implantação, eles resolveram fazer respeitando o entorno. Apesar de a paisagem que eu olhei ali pelas fotos, ela é bem flat, assim, a topografia do terreno é plana. Todo o contexto ao redor é bem agrícola, a paisagem é baixa. Então, naturalmente, para eles, isso era uma paisagem mais linear, né? Então, esses planos tinham que ser mais lineares. Eu não quero passar muito tempo descrevendo o edifício. Porque que não vai dar mesmo. Não faz muito sentido. Mas ele não é tão grande, ele tem 852 metros quadrados. E ele era a casa dos bombeiros, né? Da prevenção de incêndio do Complexo Fabril, que por ter pego fogo, era uma questão bem importante pro dono da fábrica. Tem um bombeiro dentro da fábrica. Tem um bombeiro dentro da fábrica. Então é uma estação de bombeiro, então tem aquelas coisas legais de onde saem os bombeiros e tal. Tipo porcanos, escorregadores. A guarda dos tubos e tal. Mas hoje ele não funciona mais como corpo de bombeiros, porque atualmente o sistema de prevenção de incêndio é mais moderno lá. E ele funciona como museu, que expõe alguma das cadeiras das Vitra. É, que eu acho que o prédio ficou tão famoso e foda que, tipo, é melhor transformar ele em visitável. Não, assim, é todo complexo, né? É. Você vai lá ver um monte de museuzão, coisa legal. Né? Agora é você. Eu sou eu. Bom, um outro projeto que bombou, né, também pra ela, que foi o Centro de Arte Contemporânea, que fica em Cincinnati, nos Estados Unidos. Bom, esse prédio, acho que visualmente ele é bem famoso, assim, né? Ele fica numa esquina e ele é cheio daqueles planos de concreto e vidro. Então É bem legal mesmo. Volumes... Assim, é basicamente concreto, vidro e chapa metálica pintada de preta que fazem essa composição de fachada. E esses volumes saem pra fora ou entram, enfim. Tem uma composição bem interessante. Esse centro, só para contar um pouquinho da história, ele surge em 1939 e ela é uma das primeiras instituições de artes visuais contemporâneas dos Estados Unidos. Desde a década de 60, essa galeria funcionava ali em Cincinnati, só que funcionava assim, no segundo andar de um prédio comercial e tal, ou seja, ninguém visitava aquilo, né? Não tinha muita visibilidade essa divulgação da arte contemporânea ou do próprio museu. Então, a partir da década de 80, eles começam a ter essa discussão sobre, talvez a gente precisa ter um espaço melhor, um espaço que a gente possa divulgar melhor os trabalhos, os artistas. Em 1997, eles decidem, então, realizar um concurso de arquitetura para fazer esse novo espaço. Então, o que acontece? Eles receberam 97 propostas do mundo inteiro e fizeram uma seleção de 12. Então, assim, né, nesses 12, o que eu acho interessante é a gente, né, quem que tava, né? Quem perdeu, né? Quem perdeu. Eu também acho bem interessante. Você vê que a vida é feita de decepções também, né? Inclusive para os grandes. Então você vê, tava lá o Diller Scofield, o Herzog de Meuron, o Stephen Hall, o Curras, o Jean Nouvel, o Toyo Ito, o Libeskind, o Bernard Tschumi e a Zaha. Ótimo. Tinha mais alguns outros assim. Mas você vê, né? A categoria. A categoria, você, né, querendo participar de um concurso internacional. Mas assim, tá todos os grandes arquitetos ali, né? O que acontece? Dos 12, acabaram selecionando 3, que ficou o Libeskind, o Daniel Libeskind, o Bernard Tschumi e a Zaha. Eles queriam um negócio bem doido mesmo. Bem doido. Porque como eles têm essa coisa da arte contemporânea, então nada mais do que, o que tá em voga, talvez seja arquitetura desconstrutivista e tal. E aí eles pediram para esses 3 para desenvolverem não necessariamente um anteprojeto, alguma coisa, mas eles queriam qual era o pensamento conceitual que eles gostariam de desenvolver no museu. Né? O que a Zaha propôs? Né? A Zaha efetivamente ganha e ela propõe organizar o museu que as galerias fossem em diferentes volumes, né? E todos meio que suspensos, né? Aquela coisa meio torcida de concreto e tal. E que cada volume desse tivesse uma dimensão diferente. Então, tanto de largura, de altura, de profundidade, e também questões de iluminação. Ou seja, que como a arte contemporânea pode adotar diversas formas e tipos de exposições, que esses espaços também pudessem ser o mais diversificado possível.
Então ela tentou misturar vários desses volumes no mesmo edifício e aí criar intersecções e coisas nesses volumes e o que sobrasse também virasse circulação vertical, etc. Enfim, ela ganha esse projeto. Ela ganha em 2001 e daí em 2003 é que o museu daí é efetivamente aberto, né? Um detalhe curioso também é que com a abertura, né, do museu, a Zaha Hadid foi a primeira mulher a projetar um museu de arte nos Estados Unidos. Nossa, Caralho, sério? 2003? Que Porra! foda. Então assim, né, quão significativo é isso, né? Uhum. E evidente que Ela foi a primeira mulher em muitas coisas. É, né? foi em muitas coisas, exatamente, assim. E como o edifício se tornou um grande ícone, né, muito famoso, também o próprio museu, assim, também cresceu muito. Então hoje passou a ser uma das instituições mais respeitadas nos Estados Unidos nessa questão de arte contemporânea, né. Só para explicar um pouco do projeto, assim, basicamente ele fica na esquina, né, que nem eu falei, então eles são basicamente 6 pavimentos e um subsolo, tá? E acho que eu separei 2 conceitos que eu acho que são os conceitos principais dentro do que ela propôs ali. O primeiro que ela chama de quebra-cabeça, que é isso que eu falei da ideia dos volumes, que ela de diferentes tamanhos e tal. E a outra que é o que ela chama de tapete urbano. Então ela propôs que o próprio piso da calçada entrasse dentro do edifício. Faz uma curva louca lá. Que o piso seja o mesmo do hall de entrada, ou seja, que as pessoas pudessem entrar dentro do espaço de uma maneira muito mais natural, né? Que o caminho que te leva ao museu, assim, mundo de experimentações, fosse mais natural. E aí é um pouco isso, o piso acaba fazendo uma curva, virando Dá uma vontade parede. de andar de skate ali, né? Bom, várias obras dela dá vontade de andar de skate. E assim, lógico que parece meio fantasioso, a gente, é porque a parede, o piso que vira parede, não sei o quê. Mas eu acho que o principal conceito de estudo é que você, dentro do espaço, você consegue entender que tem muita dinâmica naquilo, né? Quer dizer, o piso que vira parede, as escadas que são, né, não são assim, retinhas, elas são inclinadas, ou seja, tem, cara, diferentes alturas, diferentes coisas que vão dando um dinamismo para dentro para a parte interna do edifício, que é muito emblemático, né? E além de criar diferentes perspectivas, né? Tanto das pessoas que estão entrando no museu, saindo das galerias, e ela usa muita iluminação natural nesse edifício também. Um fato que eu achei interessante é uma notícia do New York Times, que um dos caras que foi visitar para conhecer esse museu, ele comenta assim: a altura do prédio é de mais ou menos 10 pavimentos, mas com as variações de pé direito, uso de mezanino e tal, reduz a quantidade, né? Porque ele acaba tendo só 6 pavimentos. Uhum. Mas ele falou: eu desisti de contar os andares. Ao invés disso, eu me deixei levar pelo ritmo e compreensão e expansão espacial, que leva o visitante através do edifício. Então é isso, assim, né? Não é o tipo de edifício que você entra e, tipo, já entendi onde eu estou, né? Quantos pavimentos, Acho onde que nenhum circula. dela, né? Nenhum dela Mexem mais com a emoção, né? E essa fluidez dos espaços, né? Você não sabe, para cada lugar que você olha tem uma volumetria diferente, uma coisa. O ambiente te envolve, né? Exatamente. Bom, assim, na época que eles terminaram o museu, a parte do lobby de recepção não foi concluída efetivamente, porque por causa de redução de custos. Então ficou assim a lojinha para fazer, o restaurante, algumas outras coisas. Aí o pessoal do museu foi lá e contratou uns outros arquitetos para terminar esses projetos. E aí, enfim, um fez um café, né, desenvolveram lá um mobiliário e tal. E aí também chamaram alguns artistas para fazer algumas intervenções de quiosques, enfim, sei lá. Ou seja, parece que não ficou muito bom, assim, sabe? Parece que virou uma salada de fruta a porra lá. E aí começou a dar um BOzinho, assim. Por quê? A galera que, né, super defendendo a obra original, as obras da Zaha, todos os conceitos. Fala, porra, mas isso aqui não tem nada a ver, né? Descaracterizou um pouco, né? E, ao mesmo tempo, o pessoal do escritório da Zaha falou assim, porra, a gente chegou a desenvolver esses projetos, eles só não foram executados. Faz o que a gente tinha feito, porra. Tipo, sabe, faltou um pouco o museu vir conversar com a gente, porra, tem aqui, eu quero fazer isso e tal. E assim, aí virou um pouco uma discussão, porque a ideia dos caras fazerem melhorar essas questões do lobby era atrair mais pessoas, né? E efetivamente veio mais gente, assim, sabe? Tipo, acabou vindo. Mas a discussão era, quem que detém a obra, né? Quer dizer, será que o direito autoral da Zaha, intervenção dentro do espaço, ou será que, pô, o dono do museu tem total direito de fazer aquilo que ele gostaria? Tem direito, né? É uma discussão, não sei se vocês querem discutir não, isso. Acho que não. Vocês querem discutir ou não? Não. Então deixa pra próxima. Outra obra que a gente escolheu pra falar foi o Evelyn Grace Academy, que o Kazu tava falando desse programa, que são várias salas intercaladas e volumes juntos que se integram. E a Evelyn Grace Academy é uma escola
que foi fundada em 2008, mas com uma estrutura temporária, e em 2010 se mudou para o prédio da Zaha. É operada por uma instituição de caridade lá na Inglaterra, que é ARC, chama de Absolute Return for Kids, e fica localizada em Londres, num distrito que dizem que tinha a maior taxa de criminalidade da região. Sim. Então era uma região para os padrões deles, né? A nível dele, sim. E eles tinham, foi uma reformulação de modelos de educação que a Inglaterra também passava, onde dentro da mesma estrutura tinham, no caso dessa academia, tinham 4 subescolas, né? Que era ensino médio e, paralelamente, fundamental, porque é de 11 a 18 anos, né? E cada uma dessas escolas, elas tinham um acesso separado e um professor-chefe maior das crianças, então, e trabalhavam com um número reduzido de crianças. Então, a ideia é você estar dentro de um universinho menor, para dar essa sensação de segurança, e também de você ter aquela parte do teu mundinho ali da escola. Então, esses espaços, que são cada um de uma escola, todas elas estão dentro de um grande chapéu, que é a academia, e tem áreas comuns que se intercalam. Então, apesar de cada um entrar para um lado, tem a implantação desse conjunto é um Z. E no meio desse Z tem uma pista de corrida vermelha, que é uma área esportiva bem legal. No outro lado ela conseguiu colocar um complexo esportivo e numa outra ponta um jardim. E o terreno, ele tá numa área residencial, mas entre 2 avenidas. E tem acesso pelas 2 avenidas. Então essa área, apesar de ter áreas privativas, muito entre aspas aqui, ela também tem várias áreas que se integram dentro desse programa. Outra coisa que eu achei interessante do projeto, dentro dessas escolas que tem dentro da academia, né, e o complexo de áreas comuns, ele foi todo pensado para ter integração máxima visual entre as áreas. Então, as salas de aula, elas têm muito de vidro pro corredor, né? Ao contrário das escolas que a gente tem costume de ver, né? Essa permeabilidade visual pro corredor é mínima. Então, dá pra você ver bastante o que tá acontecendo dentro das salas. Mas daí não passa o aluninho lá fazendo careta, Deve fingindo passar. que tá descendo escada, sabe? Alguma coisa? Ai. Então, essas microescolas, essas áreas, ela preferiu do que adotar aquele modelo tradicional de átrio central, que as escolas geralmente tinham no modelo padrão da Inglaterra. Modelo padrão do mundo. Do mundo, né? Todos os lugares. Eu já fiz escola e fiz assim. E ela foi o primeiro projeto de escola que ela fez, eu também não sei se ela fez outro depois, mas o escritório dela fica numa antiga escola. Ah, é? Que era da época lá, sei lá quando. Era uma escola antigamente e passou a ser o escritório dela. Que é uma grande escola, né? Nossa, A arquitetura do edifício também faz parte, não só o fato de ser uma escola e ter um grande envolvimento com a comunidade, a arquitetura do edifício também faz parte da requalificação do local, né? Como é uma arquitetura impactante, de grande valorização urbana, também revitaliza a região em que está inserido. Então, com esse projeto, ela ganhou o RIBA Starling Prize. Legal. Olha, que é um prêmio estrelinha no peito. do Royal Institute of British Architects, de excelência em arquitetura. Ele é um prêmio dado para a obra, né? E ele é apresentado por arquiteto que contribuiu mais para a evolução da arquitetura no ano anterior. Na Inglaterra. Na Inglaterra. Os arquitetos devem ser membros da RIBA, né? Da RIBA. E até 2014 o edifício podia estar em qualquer lugar da União Europeia. Mas como ele já previu um futuro, desde 2015 tem que estar no Reino Unido. No passado ele era um prêmio de 20 mil libras, hoje é só, tipo, fama. Porra, que isso, velho? E foi interessante que ela ganhou esse prêmio, mas ela já tinha ganhado anteriormente com o Max. Ah, é? Que é o que o Kazu vai falar na sequência. É isso que eu vou falar. Vamos ver. É o meu museu, é o meu. Quem é Max? O Max foi um cidadão nascido em 1978. Brincadeira. Deve ter sido também. O Gabriel tava acreditando. Não, o Max era um jovem que foi pra Guerra do Vietnã. Eu não sei, mas não quero acreditar. O Max, ele é um museu de arte e também um museu de arquitetura. Porque a arquitetura não é uma arte? Não é a 7ª arte? Não é a 7ª arte, mas é uma das 7. A 7ª arte é outra arte, né? né? O cinema, não é? Então, eu vou começar com uma citação aqui, que fizeram uma pergunta assim, qual o projeto, perguntaram pra Zaha, né? Qual projeto você estaria como exemplo da integração ao tecido urbano? E ela respondeu, o Max.
É um campus cultural e urbano denso, com espaços internos e externos entrelaçados e sobrepostos. Desde a sua abertura, a comunidade usa o museu como uma piazza de Roma. É um dos aspectos mais empolgantes... Em Roma, né? É em Roma, desculpa, é em Roma. É uma praça de um vilarejo frequentado por pessoas de todas as idades. Maxi se tornou muito mais do que museu, é parte integrante do urbanismo. Dela comenta que virou um centro nesse sentido. Não, e engraçado pensar em um museu de arte contemporânea em Roma, né? Exatamente. É bem diferente, assim, do... Não, tanto que é o primeiro museu de arte contemporânea da Itália, maluco. Nossa. Tipo assim, a gente gosta de velharia. Aham. Posso fazer uma crítica a Roma ou é muito Pode pesado? fazer. Não, que assim, eu tive a oportunidade de visitar Roma e inclusive deu certo de visitar o Max, que tinha acabado de inaugurar. Roma é fantástico, lindo, maravilhoso, mas falta um pouco de arquitetura contemporânea. Né? Cara, no centro de Roma ali tem o Arapaces, que é um projeto do Richard Meyer, que é um dos únicos animal. que fica bem no centro mesmo de Roma, que é animal. E esse Maxi, você tem que dar uma saidinha um pouco do centro, assim, e daí fica perto lá das baratas do Renzo Piano, enfim. Tem umas obras do Pierluigi Nervi também. Desculpa, Roma. Bom, o que acontece é o seguinte, também foi um concurso promovido em 1998, e a obra só foi terminar em 2009, final, né? Corte de gastos, orçamentos, são italianos, tipo Sim. nós quase. Foram 273 concorrentes no projeto, selecionaram 15 para a segunda fase e depois mais 3. Tá? No site do Maxi, que é maxi com 2x.art, tem as maquetes dos projetos que participaram esses 15 últimos. E aí, quem perdeu? Boa! Quem perdeu? O Eduardo Souto de Moura, o Steven Hall, Toyo Ito, Curras, Janovel, Sanaa e mais uma porrada de italiano lá. Que eu não sei. Mas é isso. O que eu achei interessante, não sei se é só porque foi talvez o da Zaha que ganhou, mas a maquete, todas as maquetes apresentam só o terreno e o edifício que cada arquiteto propôs ali, sabe? E o da Zaha é a maquete, do entorno mesmo, sabe? Do bairro, assim. Então você vê, como que aquele edifício que ela tá propondo se insere realmente dentro da malha urbana e tal. Não sei se é porque ela ganhou e fizeram uma maquete maior, mas eu imagino que fez parte da apresentação. Da apresentação, porque ela tem muito isso de tentar Vamos entender. falar que sim, porque é mais legal. Só para entender, então, ali faz parte um pouco da revitalização que Roma estava querendo fazer. Ali era um antigo quartel militar, tinha fábrica de jipe, enfim, questões de exército ali. Então, muitos dos projetos, eles procuraram manter as estruturas da fábrica que existiam ali, tá? E a Zaha meio que deu uma detonada, assim, nas paradas. Foda-se, né? Então, aquele negócio que a gente aprende lá. Preservar a história, memória. Foda-se, ela... Roma já tem muita memória. Exato. Vocês são muito saudosistas. É. Mas eu acho que ela, depois, porque assim, o prédio é famoso pelas formas também desconstrutivistas e tal, mas algumas fachadas antigas foram preservadas. Então, só que nem sempre tiram fotos disso, mas depois quem for analisar o projeto vai perceber que ela mantém algumas dessas estruturas. A justificativa que o júri deu foi que a Zaha convenceu pela implantação, como se integra com a parte fabril que existia no entorno também, com algumas residências, por ser uma arquitetura inovadora e trazendo, acho que, entendendo um pouco qual que era o propósito dessa nova instituição, de também promover a arte contemporânea, etc. E tal. Então, assim, na implantação, ela basicamente cria uma ligação entre duas ruas que existiam, né? Então, parte do terreno do museu faz essa conexão da cidade, da malha urbana do tecido, essa gentileza urbana, que hoje já está com grade e tal, etc. Mas enfim, na época funcionou. Mas é isso, eu acho que esses conceitos de integração, de respeito ao entorno e tal, que ela respeita bastante. O prédio é basicamente 3 pavimentos, tá? Então ele não é uma coisa que se destaca pela altura na paisagem. Não é tão fácil entender também as plantas, tá? Então muita paciência na hora de estudar. É o conselho que eu tenho para dar para vocês. Mas... Eu enxergo um Z na implantação aqui também, hein? Enxerga um Z? É tipo um minhocão, assim, não é não? Será que ela usa o Z de Zaha? Pois é, eu pensei nisso. O Z de Zorro? Nossa, é tipo Zorro, né, cara? O que eu acho que é bem marcante é essa questão, principalmente da utilização da iluminação natural, que ela usa e abusa. Os espaços de exposição e de circulação, eles também se misturam, o que é interessante. Não assim. tem essas salinhas de exposição.
fechadas, Fechadinhas. isoladas, assim. Então, lógico que tem algumas, mas ela promove essa diversidade. Então, você quando tá circulando, porque tem escadas, tem passarelas, e daí você tá dentro de um espaço de exposição, com iluminação natural, depois não, enfim, depois é o saguão, é o lobby. Sabe, esse trajeto, esse percurso que a gente brinca lá da promenade e tal, né, fora, mas ela consegue transportar isso para dentro, assim. Então, os espaços realmente são muito dinâmicos. E ela, algumas coisas ela ajuda a evidenciar isso com elementos, por exemplo, as vigas, né? Fazem aquelas vigas uma próximas às outras que parecem faixas que estão seguindo pelo teto, né? Sei lá, como lembrando uma pista de autorama, de corrida, alguma coisa de movimento. Então, as próprias escadas que têm iluminação na parte de baixo, né? Então, sabe, dá esse dinamismo para todo o espaço que você está olhando, assim. Realmente parece que é um edifício em movimento, sabe? Acho que isso é bem característico da obra dela também, né? Tudo parece meio movimento, assim. Exatamente. Ângulos e linhas. E quando você junta, tipo, as formas com uma iluminação bem trabalhada e as próprias pessoas circulando, realmente você tem essa sensação de, tipo, dinamismo o tempo inteiro dentro do edifício. E aí o que eu acho que mistura a exposição é interessante, mas o ver as pessoas também é legal, ver o próprio edifício, sabe? Tudo você está sendo sempre bombardeado, digamos, com perspectivas, com visões diferentes de várias coisas interessantes, né? Cara, esse prédio é muito louco, hein? Ele é bem legal, né? E tem, assim, aquela parte de cima que sai pra fora, assim, né, que parece um vista. Enfim, ela fez aquilo meio que só pra ter uma vista pra cidade. É um mirante mesmo. É um mirante, O que eu acho que também, assim, é um convite pra fotografia, porque, cara, qualquer foto que você tira... Fica tesão. Fica animal. Essa questão que eu falei de ter as fachadas antigas, né? Então, dê uma olhada lá, você vê que em alguns momentos ela faz essa integração com as fachadas antigas. Me parece, sabe, tipo sei lá, um pé grande abraçando uma criança, assim, sabe? Monstros S.A., assim. Porque, tipo, é um bicho enorme, muito cabuloso, mas tem lá a fachadinha histórica, assim. E, tipo, eles meio que se abraçam gentilmente, assim. Mas ela conseguiu fazer essa inserção, assim. Então, tem um contraste interessante. Vão no Google Street View. Dá pra cair nessa praça, pra você entender um pouco difícil. E tem as fotos dentro do saguão pelo Street View. Ah, que legal. Então, eu acho que isso tem em outros museus, em obras importantes do mundo. Mas esse aí, então, você consegue entrar dentro do saguão. Não precisa nem ir pra Roma, então. Não precisa. Olha que fantástico. Não precisa mais ir pra Roma. Então, você entra ali, você vai entender o que é as dinâmicas das escadas, essa interação, a luz natural, etc. Centro Heydar Aliyev. Meu Deus, onde é isso? Fica no Azerbaijão, Kazu. Fica na cidade de Baku. Que fica onde? É a capital do Azerbaijão. Fica perto de onde? Exatamente. Onde é que fica o Azerbaijão? O Azerbaijão, Baku, a gente conhece porque... O quê? Tem o GP do Baku, na Fórmula 1. Ah, Não tá ligada, né? eu não. Tem o GP da Fórmula 1. Baku. O Azerbaijão, ele fica... Manja a Turquia. Pra você ter uma ideia, ele fica um pouco na Ásia e um pouco na Europa. Tá. Tipo a Turquia. Tipo a Turquia. Então ele fica ali perto da Turquia, um pouco mais pra leste da Turquia, tem a Armênia. Tá. Passou a Armênia, Azerbaijão. Vira à direita. Vira à direita. Entendeu? Pro sul do Azerbaijão, tem o Irã. Nossa, perigoso. Mas é naquela região ali. Ah, entendi. O Azerbaijão, ele fazia parte da União Soviética. Então, o urbanismo e a arquitetura de Baku é daquele jeito. Arquitetura socialista, assim, né? Mas desde a independência do Azerbaijão em 1991, eles têm investido fortemente na modernização e no desenvolvimento da infraestrutura arquitetônica de Baku, que é a capital. O resto, eu não sei. Tá. Baku, o pessoal está investindo lá. O Centro Heydar Aliyev, ele é um centro cultural. Posso fazer uma pausa? Por favor. Pro nosso ouvinte, como que é esse formato básico? Dá pra gente saber? É aquele que é assim? É aquele que é assim. Bom, Parece um vamos papel dobrado. cara, o formato básico... Assim, ó, eu vou cara. explicar. Você corta uma tira de papel, você une as duas pontas e faz um círculo. Você dá uma achatada numa ponta e puxa pra frente. Entendeu? É isso. Nossa, vamos lá. Ah, tipo um bolo de noiva. Não, mas é aqui. Laço. Não, é só aqui, Não, ele tem aquele- uma aquele onda. Aquele que é onda lá? E daí Aquele que é um. desce. uma pontinha cai pra Tá. isso, dá uma encostadinha no chão. Tá bom. Até a gente postou, ó, um ano atrás, a gente postou no Facebook do Arquipapo um vídeo de uma galera andando de skate lá. A gente vai botar no site também, né? Ah, com certeza. Tá. Todos vão estar no site. Então, é o Centro Cultural. Tem um auditório que, porra, é animal, porque é todo assim com essa estética assim das fitas assim que fazem
laços, assim. Cara, muito louco, muito legal. Parece, Não dá pra explicar. Parece um chantilly, assim. Parece um chantilly, é um bolo de noiva. É, um chantilly, mas de um jeito meio louco, assim. É. Isso é muito legal. Enfim, tem um auditório que é fantástico, muito bonito. Tem uma biblioteca, tem um centro de imprensa Ó, lá. e dá pra ver Z também ali, se você quiser. Dá pro quê? Um Z, daquele chantilly que sobe, assim. É, com alguma criatividade, dá pra ver em tudo. Zá. Tem 100 mil metros quadrados. Repita. 100 mil metros quadrados. Cacete. Cara, é gigante. O nome do centro, que você já decorou, como é que é? Eidar Aliyev. Exato, eu não consigo lembrar isso. O nome do centro é em homenagem a um cara que foi o comandante do Azerbaijão soviético. Depois, ele veio a ser presidente do Azerbaijão. E ele morreu em 2003 e daí o filho dele ficou no poder e tá até hoje. Então, assim, democracia é uma parada com conceito diferenciado no Azerbaijão. Independência com ditadura. É. Você fica independente de uns caras, independente de outros. Né? Todos nós somos assim. É. O escritório lá da Zaha Hadid foi escolhido para fazer esse projeto depois de ganhar um concurso em 2007. Eu não consegui achar quem foram os perdedores, embora eu tenha pesquisado muito. Gabriel, a história só vai lembrar dos ganhadores. Exato. Fodam-se, sim. Foram-se os perdedores. Então, assim, também, ele também estabelece uma relação bem fluida com o meio, com a malha urbana ali, sabe? O terreno é bem grande e tem um declive bem acentuado. Então ela fez, na parte mais baixa, ela fez uma tremenda de uma praça, com um caminho muito louco, que leva até a parte mais alta do terreno, onde foi colocado a edificação. E, inclusive, da mesma forma que você citou lá no Museu de Cincinnati também, o átrio de entrada desse prédio, ele se confunde muito com a praça. Então é um convite mesmo para que o cara entre no edifício. Parece tudo tão branquinho assim, né? Tudo... É, ele é bem branquinho. Você vai sendo levado, né? Pela fluidez espacial, não é isso? É. Ela, nas palavras da Zaha, a fluidez não é novidade em Baku, porque a arquitetura islâmica, com as linhas, as colunas todas rebuscadas, você vai falar aqui até das árvores, da floresta, enfim, que a fluidez, né? A fluidez sempre teve lá. Né? E a intenção dela nunca foi relacionar a compreensão histórica do lugar com uma arquitetura que imitasse, assim. Ela não queria fazer uma mímica do que é a arquitetura islâmica de Baku. Ela queria fazer uma coisa, ela queria pegar essa iconografia, essa ideia, e fazer uma interpretação contemporânea disso. O espaço interno também, assim, tipo, vários níveis lá, aquela volumetria, ambientes muito loucos e tal. O espaço interno, todo branquinho, com várias curvas, é muito Oscar Niemeyer. É total Oscar Niemeyer. Algumas fotos que você vê do ambiente interno desse centro cultural, você acha que você está na Oca, lá do Ibirapuera. E ela, inclusive, ela sempre fala que ela foi muito influenciada pelo Oscar Niemeyer. E mesmo que ela não falasse, né? Não tem como. A gente ia falar. Então, assim, o centro ele é composto por 2 sistemas estruturais. Uma estrutura de concreto e um sistema de treliças espaciais. E os elementos estruturais verticais, também conhecido como pilares... Eu já falei, há uma crise de identidade, não sei. Eles são absorvidos pelo esse sistema todo, assim. E, tipo, então ela esconde os pilares. O pilar fica mocosado lá no meio dessa loucura toda lá das treliças espaciais. Eles existem, mas ela esconde eles, pra você não vê-los. Tanto que eu não achei. Pois é, então, viu? Ela esconde bem. O revestimento, ele é feito à base de fibra de vidro. Então, é um concreto reforçado com fibra de vidro. Em outros lugares, é um poliéster reforçado com fibras de vidro. E ela queria realmente que fosse um negócio super brilhante, assim. E até se você for no Google Earth, você vê uma foto aérea, tipo, é brilhante mesmo. Ele borra todo, assim, sabe? Tipo, o sol bate... Danifica o... E cega o satélite. Cega o satélite. E isso dá uma diferente percepção do edifício de dia e de noite. Porque de dia, aquela coisa branca, ela brilha e reflete a cidade. E de noite, são os vazios, né, que chamam a atenção.
ela tem vários vazios, vamos dizer assim, que ela trata com uma pele de vidro. Então essa pele de vidro, com a iluminação amarelada de dentro, assim, ela parece uma lanterna para a cidade na parte da noite. E ela fala assim que na composição arquitetônica, ela entende a superfície do edifício como sendo uma música. E as costuras entre os painéis são o ritmo da música. Então ela fez questão de evidenciar o limite entre os painéis. Ela fala que essas costuras, elas promovem uma maior compreensão da escala do prédio, que é gigantesco. Uhum. Então ela fez diversos estudos dessa paginação dos painéis e enfatizou realmente o rejunte. É muito legal. Cara, o auditório parece tipo o final do Looney Tunes, não é? Cara, você falou tudo! That's all, folks. That's all, folks. É o final do Looney Tunes. Desculpa, Zá. Ou de nada. E assim, na realidade, Baku tá cheio de obra legal. Então, se um dia você for lá assistir o Grande Prêmio de Fórmula 1, dá pra fazer um tour arquitetônico bem legal. Olha do aí. lado do centro da Zaha aqui, que eu sempre esqueço o nome, Eidar. do lado do Eidar, tem o Convention Center, que é do Coop Himmelblau. Sim. O Coop também tem mais uns projetos lá que ainda não foram executados, que é um complexo de uso misto, com várias torres bem altas, e a sede do Banco Central do Azerbaijão. O aeroporto de Baku também é muito bacana, é feito por um escritório turco chamado Autobahn. E Tipo a pista? Pois é, tipo a pista alemã lá. E o escritório holandês Mecano também tem projeto lá em Baku. Então, que eu vi Famoso. uma reportagem do The Guardian que rolou, não sei se nessa revitalização e também nesse projeto, tinha casas, né? Lá construídas no lugar e o governo, assim, que nessa democracia, né, deles, tipo, tirou a galera, assim, de meios meio... Os Star Architects tem muitos projetos deles em lugares que tem ditadura mesmo, assim, né? E já foram bem criticados. Como é que você faz projeto em lugares como esses e tal? E ali no Oriente Médio tem muita gente com muita grana e os países ali são todos monarquias absolutistas ou repúblicas que não funcionam muito bem como repúblicas, né? Na obra também rolou, tipo, uns imigrantes, sabe, com passaporte confiscado. Uhum. É o que dizem aí, né? Fazendo o gancho do que você está falando, porque tem um livro super interessante que chama Entrevistas com Arquitetos, mas é de um cara chamado Hanno Rautenberg. E ele pega todos esses Star Architects e ele propõe entrevistas com umas perguntas talvez um pouco mais ácidas, assim. E é interessante porque gera outras discussões, né? Não é só, o que você acha da tua obra, etc. E uma das discussões uma das perguntas que ele faz, se não me engano, pro Curras é essa, assim, como que é o sentimento de um arquiteto para talvez construir em países que têm sérios problemas com ditaduras ou direitos humanos, etc. Né? E O que ele responde? eu não vou revelar. Fala aí, porra. Não, a resposta dele que eu achei interessante é assim, eu não lembro exatamente nas palavras, mas... Mesmo que ele falou em holandês. Basicamente é o seguinte, ele não acha que isso parece que a gente tá colocando os países como seres super, um país bonzinho, um país malvadão. Ele fala assim, os Estados Unidos não tem Guantánamo? Tem. Que também, de certa maneira, é um abuso em relação a direitos humanos, etc. Quer dizer, lógico que, proporcionalmente, talvez países ditatoriais têm sérios outros problemas, mas, assim, então eu deixaria de construir para os Estados Unidos também? Entendi. Tipo, o argumento é, se for ser assim, vou parar de fazer para todo mundo. Exatamente, quer dizer, ou eu preciso, e daí essa é uma outra questão, eu preciso analisar e julgar como o meu cliente ganhou dinheiro ou não, como, sabe, faz parte do meu papel avaliar isso. Enfim, é um pouco complicado também, porque... Hoje é o dia da polêmica. Não, ele podia ter falado outra coisa também, ele podia ter falado assim, tipo, cara... O prédio vai ficar lá para sempre. Governos ditatoriais entram, um dia saem, o prédio vai ficar lá, melhorando a vida das pessoas. Caralho, Gabriel, você apavorou o Curras, na real. Outro, você pode falar assim, não cabe a mim, um humilde arquiteto, julgar qualquer pessoa. Todos são inocentes até que se prove o contrário. Então, o Faeno, ele fica na Alemanha, numa cidade chamada Wolfsburg, tá? Ele é um projeto de 2000 e foi concluído em 2005. E, assim, Wolfsburg foi uma cidade que surge basicamente por causa da fábrica da Volkswagen, tá?
Então lá pelos anos 30 eles fundam essa cidade pra poder Fazer carro, fazer Fusca. fazer Fusca. Kombi. Fusca e Kombi. Né? Então o que acontece? Durante muito tempo essa cidade ficou com esse clima muito industrial. E aí eles em 98 eles decidem então revitalizar um pouco dessa parte, porque ali o contexto urbano é o seguinte, tem um canal chamado Midland, tá? Tem parte da fábrica antiga da Volkswagen ali, que tem umas chaminés e tal, bem significativas. Também tem uma estação de trem ali e um Autostadt, Olha, que nada mais é do que um museu de carro, assim, que eles puta fizeram que ali. legal. Tá? E esse museu se conecta depois com a Zara. Bom, basicamente, então, também foi um concurso. Então, dentro dessa parte de revitalização, eles pensaram, pô, a gente podia fazer um museu também relacionado a revitalizar, bababá, não sei o quê. Daí eles pensaram, não, em vez do museu, vamos fazer um centro de artes mais interativo, né? Legal, Então, a interatividade é bom. Super interativo, essa é a proposta. Você vai lá e brinca com o vento, brinca com formas, com represa, com água, etc. E a Zara, então, ela pensa um edifício que mudasse um pouco esse astral tão industrial da cidade, né? E a principal razão que ganha é essa questão da criação de espaço público, dessa gentileza urbana de ceder espaços para que o museu existisse e ao mesmo tempo devolvesse parte de uma contribuição para a cidade. Segundo o site da Zara, o conceito principal ali era chamado caixa mágica. Olha que bonito isso como conceito, né? Uhum. Que despertasse a curiosidade e o desejo de descobrir o espaço em todos que por ali passem. Nossa. Né? Olha que poético. Então você tem um edifício, tá, desse museu, e ela suspende ele, ok? Ok. Deixa ele suspenso, como imagine pilotis, ok? Ok. Para aí. Esses pilotis, em vez de serem pilares simples e singulares ali, eles são como se fossem cones de concreto, tá? Uau. São grandes patas, então, ok? Agora eu só consigo enxergar patas aqui. Eu não vi as patas, deixa eu ver aqui. Agora tudo que eu consigo ver é um bicho com patas. Puta merda. Basicamente. Com a boca, assim, meio torta. Mas qual que é o pulo do gato aqui? Qual que é? Que essas formas que são as estruturas, digamos, essas patas que formam o térreo, elas têm funções. Não diga. Então, as patas ali, uma é a recepção, uma é um café, uma é uma loja, um é o auditório, tá entendendo? Entendi. E entre eles é que ela deixa esse espaço fluido da grande praça. Então, lógico, você tem uma praça que vem a céu aberto, né? E de repente o edifício, vamos supor, fica sobre essa praça com essas patas e entre essas patas você circula e tem uma circulação super livre. Que loucura, hein? Isso, conforme depois do edifício pronto, isso também se tornou espaço de eventos culturais e tal, etc. Mas é isso, ela deu... As patas têm uma função estrutural, mas elas têm uma função de uso também, sabe? O que é interessante nessa composição. Conforme o prédio vai subindo ali, vamos supor, são 4 andares para cima e um subsolo, esses cones de concreto, alguns vão afinando, tá? E vão virando simplesmente um lugar, um cone que vai captar luz lá no terraço, no último pavimento, trazer luz para o subsolo, por exemplo. E outros que continuam sendo espaços funcionais dentro da própria estrutura. Então, vamos supor, no segundo pavimento, você tem aquele cone que continua e vira uma sala de administrativo. Ela brinca um pouco sobre o que é estrutura, sobre o que é espaço, sobre... Sabe? É muito interessante como conceito. Nesse, eu acho que ela assim, abusa pra caramba da questão das formas orgânicas. Né? Na implantação ele tem uma forma meio triangular, assim, mas internamente, cara, é curva pra caramba, super orgânico, né? E acho que trabalha muito essa questão de um espaço bem lúdico mesmo, sabe? Por ser essa questão da Museu da Ciência super interativo, então ela usa e abusa dessas formas. E assim, entender por plantas e cortes... É difícil, né? Não é tão simples assim. Eu tive que perder algumas horas. Por planta dá, né? Mas como são os cones que vão afinando, sabe? Tipo... enfim, tem que prestar um pouco... Tem que cuidar na hora de... Não é tipo entender uma farm's work, por exemplo. Tem a impressão que... Você não consegue colocar pilar em cima de pilar pra ver onde é que tá. Tipo isso. Mas é muito interessante, ela mistura muito concreto... que na verdade é basicamente concreto e vidro, né? Basicamente concreto e vidro, né? E, bom, a curiosidade é que ele participou o prédio participou, é ótimo. Participou de um filme chamado The International, né? Que é com Clive Owen. Inclusive também... Que papel que ele fez lá? Ele fez o papel, cara, de um... De um prédio. De um prédio.
Um prédio que ficava numa praça. De frente pra um canal. Não, é que esse filme também, ele tem tipo, passa também um pouco dentro do Guggenheim de Nova York e tal. Então ele tem alguns ícones que participam desse filme. Vou falar um pouquinho agora do Centro Aquático de Londres, que foi o complexo que fez parte dos Jogos Olímpicos De Londres, em 2012. Então, um projeto bem conhecido da Zaha, porque, né, primeiro que todo mundo assistiu os Jogos Olímpicos. E ele ficou muito leve, assim. Então, o conceito que ela utilizou para a inspiração dela foi a forma fluida de uma onda da água em movimento. E eu acho que isso está bem retratado no projeto, né? Então, a cobertura é como se ela estivesse praticamente voando. Uma cobertura ondulada, que... Uma Ruffles, assim, né? Tipo uma Ruffles branca, voadora, inclinada pro outro lado. Como destruir o projeto de uma pessoa, né? Nossa, caralho. Uma Ruffles inclinada, branca, virada pro outro lado. É porque a Ruffles é assim, o negócio dela assim, né? Nossa, impossível, galera. só Nem eu que tô aqui vendo o teu gesto, tô entendendo essa É só porra. pôr a Ruffles do outro lado, pô. Então, e essa cobertura, ela unifica as piscinas do Complexo Olímpico. Para as Olimpíadas em si, foram colocados duas asas, digamos assim. Ficou avacalhado. Deram uma Como avacalhada. é que é? Nas Olimpíadas, o complexo ficou um pouco diferente do que ele tá hoje, né? Do que ele foi utilizado depois. Porque, por uma questão de verba, tem algumas outras obras, ela também tem essa discussão de verba, como todo Star Architect, todo arquiteto, na verdade, que eu também não sou Star, mas enfim. Tem essa questão da verba e do budget que estourou lá pelas tantas, então eles diminuíram um pouquinho o negócio. O que eu vi também não era nem questão de verba, mas era que assim, pra ser um estádio olímpico lá, precisava de um número tal de assentos. Para os Jogos Olímpicos eram 17.500 espectadores. E daí os caras falaram, cara, aqui em Londres a gente não vai mais precisar de 17 mil assentos, nunca mais. Pessoas vendo piscinas, né? Então... Não, é um raciocínio interessante, fizeram né? Eles questionaram, né? Não é tipo fazer na Copa do Mundo estádios, né? Pra lugares que não precisam. Fizeram, daí depois tira e fica um lugar menor. Ficou Mas menorzinho. podia ter feito um pouquinho mais bonitinho essa gambiarra aí, né? Porque ficou muito feio. Mas não deixa de ser um raciocínio interessante, né? É. E depois dos Jogos Olímpicos, então ele em modo olímpico, tinha 17.500 espectadores. Em modo civil. E em modo comum, ele tem 2.000 lugares. Nossa, 2.000? 2.000, uma diferença gigantesca. 2.000 é coisa pra caralho. Tá, mas 17 mil é coisa pra caralho. Cara, 17 mil é coisa pra caralho, não. Cara, são 15 mil lugares a mais. Não, mas pensa que tem a Porra! Foda, né? Não, mas tem a piscina e tem a área de salto também, apesar de ser um do lado do outro, enfim. Enfim, o Complexo Olímpico, ele também tinha vários conceitos de sustentabilidade, de selo verde, essa construção também. E uma dessas questões também de uso, eu acho que deve estar ligado a isso. E é legal também porque o terreno, ele tem uma declividade, assim. Então, ele fica, tipo, meio apoiado em cima, assim. Você tem acesso por 2 níveis também, né? Uhum. Então, a geometria da curvatura, tipo, é um arco parabólico. E a cobertura, ela se estende além da área das piscinas, né? Pra área de entrada. Como a gente falou antes, o Complexo Olímpico para as Olimpíadas, né? Ele contou com 2 arquibancadas, com 2 instalações temporárias de arquibancada, que foram bem polêmicas, porque a visão delas era um pouco ruim, assim, não era tão privilegiada. Quem tava muito alto não conseguia enxergar muito bem a piscina. Então essa que era uma dúvida. E, inclusive, também não viu o pessoal do outro lado, né? Tá, mas você não paga pra ver o pessoal do outro lado. Não, mas, pô, é ruim não ver o resto da galera, não é? Não sei, você vê a tua galera aqui de um lado, não? É? Acho que tá bom. Eu gosto de ver todo mundo. Então, depois dos jogos, essas estruturas foram tiradas, né? Foram colocados foi colocado o vidro, que é o que você vê lá hoje. E a arquibancada ficou limitada em 2.500 espectadores, na verdade. Esse centro olímpico da Zaha, ele possui 3 pilares de concreto, que sim, chegam no chão assim, que suportam a estrutura, que é uma treliça metálica, revestida por uma cobertura metálica, uma estrutura metálica, revestida por painéis de alumínio, tá? Essa cobertura metálica, ela tem 160 metros de vão livre. Caraca. Então, no edifício, ele tem 3 piscinas, são 2 de 50 metros, né? E uma de 25, que eu acho que é onde a galera treina. E o que eu tava falando antes, que o legal dessa cobertura é que ela não só abraça as piscinas, a área de piscinas, ela também se projeta para fora, criando essa entrada no complexo. Tá.
né? Então, uma parte é uma passarela, que é onde você chega, que tá mais alta, assim, e o terreno também tá em 2 níveis, né? Também ela mexe com esse negócio da topografia. E a outra parte tá no nível do complexo olímpico, que tá mais baixo, no embasamento. O trampolim é bonitão, né? É bonitão, De bonitão. concretão, assim. Agora, Zaha também fez projeto no Brasil. Ah, é. É, não foi só a Melicinha, não. Tem mais que Melissa? Ela fez o residencial Casa Atlântica, no Rio de Janeiro, na Avenida Atlântica. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Inicialmente estava previsto a inauguração do prédio para julho de 2018. Eu não sei como é que tá agora, mas eu não consegui achar nenhum sinal de que a obra já começou. De repente, quem mora no Rio de Janeiro pode dar um pulo lá, ver se já iniciou. Manda mensagem lá. Manda mensagem lá. Mas assim, vão ser 11 andares e 30 apartamentos. É o primeiro projeto da Zaha na América do Sul, talvez o único. A torre, ela tá implantada num terreno onde estava a última residência da Avenida Atlântica. Então, Porra, sério? Então a residência acabou Completou 4 casinhas, virou hotel. Ela foi vendida para um empresário brasileiro chamado Omar Pérez e foi demolida, né? A Zaha, ela falou que até iria utilizar, porque era uma casa de pedras. A Zaha falou que iria utilizar as pedras no hall do prédio. Não sei se dentro do concreto, mas... Moídas, tipo, trituradas, misturada com areia, cimento e água. Não sei como, mas ela disse que ia usar, tá? Inicialmente, o dono do terreno ali, o Pérez, ele previa erguer um hotel no lugar. 4 casinhas. E ele falou que ia ser imobiliário ensinando a vida. Ia ser um hotel 6 estrelas. Uau. Mas daí, tipo, acho que deu algum problema com o zoneamento, enfim, ele acabou tendo que mudar para um edifício residencial. O projeto, ele, nas palavras da própria Zaha Hadid, ele lembra uma espinha de peixe, uma espinha dorsal, não necessariamente de peixe. De fato. E onde as sacadas, elas criam um ritmo, elas são bem sinuosas, assim, e criam um ritmo vertical pro edifício. Nas palavras dela, o projeto mantém a composição formal libertadora e o fluxo espacial inerente, blá blá blá. Aqui. Mas enfim. Cara, a gente para de levar a sério, né? Não, para de levar a sério. Quando né? tipo, é muito conceito, muito viajão, assim, né? Desculpa, fecha parênteses. Mas ela, enfim, ela sente que ela gostaria de fazer uma coisa que realmente conversasse com a sinuosidade da topografia do Rio de Janeiro e com o calçadão do Burle Marx. Com as formas da mulher brasileira. Eu acho que vale a pena também, quem tiver curiosidade, tem o ArcCast, fez uma entrevista com o escritório que estava fazendo essa... Projeto executivo? O projeto executivo, fazendo compatibilizando alguns projetos aqui no Brasil, enfim, fazendo essa ponte entre o escritório de arquitetura da Zaha e aqui, com as legislações, etc e tal. Mas enfim, tem um episódio lá bem interessante, lá quem quiser dar uma ouvida. Lá. O nome é Insight Arquitetos. E sabe quem fez os projetos de engenharia? Quem? Arup. Famosa... Arup tem Houve todas. Arup? Famosa multinacional de engenharia. Mas assim, o prédio tem 10 andares, tem na entrada assim, ele é um prédio bem estreito, ele tá num terreno de meio de quadra, e é um dos poucos prédios ali da Avenida Atlântica que ele não é grudado nos vizinhos, ele tem uma soltura dos vizinhos. Diz o incorporador ali da obra que todos os edifícios têm vista para o mar. Todos os apartamentos? Todos os apartamentos têm vista para o mar. Não sei, 30 apartamentos em 10 andares? Porra, foda, né? Num apartamento que é de meio de quadro, num prédio que é de meio de quadro, mas enfim. Você não está acreditando. Não tô. Tá bom. Mas deve ser verdade, né? Se ele falou. Então, na entrada lá tem um pé direito duplo e tal, o prédio é todo branquinho. Na cobertura vai ter uma piscina com vista panorâmica e tudo, o lugar de lazer fica lá na cobertura. Mas é um prédio assim,
relativamente pequeno, né? Pra Zaha, a gente no começo do podcast discutiu se ela tinha feito coisas residenciais ou não, né? Então, no Brasil aí, estamos... Não, ela até fizeram uma pergunta assim, você costuma fazer muitos edifícios grandes, emblemáticos e tal, e residência, você nunca fez dela? Mas tipo, não depende de mim, né? É verdade. É verdade. Enfim. Me dê? Falta o cliente. Mas assim, é um projeto assim que pro escritório dela deve se ter considerado muito pequeno, né? Pra área, né? E construída. também não vejo muita representatividade na carreira dela e no legado que ela deixou. Sim. Mas legal, Mas a maneira de... Brasil! Dela, tava entrando no Brasil, né? Felizmente. Não deu tempo. Considerações finais, por favor. A gente também não comentou aqui a respeito da obra da BMW, né? Uhum. Mas que ela tem achei interessante que é uma característica dela, procurou misturar as diversas funções para que as pessoas, as diferentes hierarquias se misturassem dentro da fábrica da BMW. Então, que eles brincam assim, que tem a questão das pessoas de colarinho branco e do colarinho azul, né? Chão de fábrica. E a proposta dela foi que esses serviços ou tipos de funções se misturassem um pouco mais e de reduzisse um pouco a hierarquia, né? Que eu acho que como conceito isso é muito interessante. Uma coisa que a gente estava discutindo fora do ar aqui também, mas me parece que a Zaha, ela tem essas questões formais muito fortes, muito evidentes, muito marcantes, que nos chamam a atenção, mas ela tem conceitos arquitetônicos muito importantes e muito contemporâneos, sabe? Independente de você gostar ou não das formas, eu acho que a maneira de ela entender o contexto urbano, de entender o dinamismo, né, das circulações, das pessoas e tal, eu acho que ela faz isso de uma maneira muito boa. De respeito ao entorno, de praças públicas, espaços públicos, etc. E tal, que eu acho que são conceitos muito interessantes. Não é a forma pela forma, né? Uma plástica só pela plástica. Tem uma funcionalidade, tem conceito por trás, tem ritmo, tem experimentação. Exatamente. São avanços também, né, que a gente precisa. Dicas, eu acho que vale a pena. Tem 2 vídeos dela quando ela veio pro Rio de Janeiro. Uma que é uma palestra que ela dá e a outra que é uma entrevista. Então fica mais informal ali. É um pouco longo, 1h20 mais ou menos. Uhum. Mas é bem legal. No final ela diz o conselho para os jovens, né, que ela fala, trabalho é duro, quanto mais você praticar como qualquer coisa na vida, melhor você vai ficando. Então eu quero dar uma dica também de vídeo no YouTube. Vai, diga lá. Who Dares Wins. Zaha Hadid. Também é um documentário com 1h10, que é muito bacana. Dá uma geral, dá um panorama geral aí da carreira dela. Porque só essa questão de ela também demora para os projetos estarem construídos, né? E eu lembro quando a gente tava falando do Louis Kahn, que é um pouco isso também. As coisas nem sempre acontecem no tempo que a gente quer, né? Uhum. Mas não demora aí, porque a vida passa rápido também. Isso. Eu separei umas frases aqui que eu achei marcantes. Vamos lá. Ela diz assim: comecei tentando criar edifícios que fossem como joias isoladas. Agora eu quero que eles se conectem para criar um novo tipo de paisagem que flua ou se conecte com as cidades contemporâneas e com a vida das pessoas. Ou seja, ela também tinha um pouco essa ideia de criar... O ícone, né? Uhum. Perfeito. E com o tempo ela vai percebendo que não é bem isso, né? Que existem contextos onde se insere o seu edifício. E ela diz, minhas ideias, né, da onde surge e tal, suas ideias. Minhas ideias vêm da observação do lugar, da natureza, das pessoas se movendo pela cidade. É sempre sobre como as pessoas se movem pelo espaço e de como o público vai usar o espaço. Uhum. Daí pergunto para ela, como que você inicia um projeto? Nunca tomamos o pedido do cliente de forma literal. Tentamos interpretar o propósito de uma instituição, pois não interessamos somente pela forma. Isso aqui foi uma vez que a gente discutiu sobre que o cliente vem com uma ideia inicial, né? Mas cabe a nós interpretar o que está por trás daquilo, não necessariamente repetir aquela solução que ele está vindo, né? E aí a última frase que ela diz é o seguinte: como você identifica como é um bom cliente? É o que tem grana. Também, ele fala se ele paga ou não. Se ele começa a pechinchar, esqueça. Um grande abraço. Não, peraí, eu quero falar a mesma coisa. Tá tendo numa entrevista que eu li dela da CNN, que ela tava falando de um projeto que ela fez, projeto da BBC de Arts, e ela foi perguntada para escrever um cartão postal para ela mais jovem. O que ela escreveria, né? E ela escreveu: o seu sucesso não será determinado pelo seu gênero ou pela sua etnia, mas apenas pelos seus sonhos, né? Pela qualidade dos seus sonhos. Bonito. É isso? É isso. Valeu, um grande abraço. Falou, galera. Beijo.
Não pode fazer isso. Preconceito caralho, né? Não pode. Foi mal. Será que esse tipo de arquitetura faz escola? Nossa, não tô entendendo o teu questionamento, Gabriel. Não, Não, vai, continue. Você é a paz da minha guerra. Respeito aqui aos mortos, tá dividido. Nossa, o Schumacher tá vivo ainda? O Schumacher do fato aqui tá. O primo dele lá parece que tá também, mas já viu dias melhores. A gente não pode rir dessas coisas. É muito triste. Através da janela, alegria. Então, todo o complexo olímpico também ele teve uma grande preocupação com... Ele tá me xingando. Eu não tô conseguindo Ele falar! tá tomando... Cala a Parem, boca, Gabriel, deixa ela crianças! falar. Parem, crianças. Eu ia falar. Nossa, 17 mil. atrapalhou tudo. Ah, fui bem eu, Ela vai chorar e a culpa é minha. Pra chegar neste lugar. Mal. Nossa, hoje estamos inspirados. Hoje tá que tá.